Então, como está o processo da formação do seu hábito de estudo diário da Palavra de Deus? Isto é muito importante. Nós estamos já numa série de programas estudando uma partezinha muito pequena já do final do Sermão do Monte, que é o Evangelho de São Mateus, o capítulo 6, o verso 33. Jesus diz: mas buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A grande tentação da vida é eu acordar de manhã cedo, pela manhã, e sair perseguindo todas as outras coisas. Nós perseguimos tantas coisas, nós queremos ser ricos, ser bonitos, ser famosos. Para algumas coisas dessas não tem jeito, né? Mas para outras a gente pensa que tem jeito e a gente sai correndo atrás. Então Jesus disse: filho, filha, centre o foco da sua vida na busca pelo meu reino, pela minha justiça. Jesus disse: se você buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas estas coisas Deus vai acrescentar a você. Eu tenho pensado que tem gente que tem tanto desejo de ser feliz no casamento, está buscando tanto a felicidade no casamento, que esta é a causa de não ser feliz no casamento. Porque a verdade é que eu preciso estar envolvido numa outra busca. Precisa existir na minha vida um outro alvo. E este é o alvo proposto pela Palavra de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós já vimos a importância de formar o hábito de acordar e ir à presença de Deus. Então, você tem o seu momento de oração. Em programas passados, anteriores, vimos um modelinho de oração muito interessante, que é o que eu uso, inclusive, é um modelo da oração dos 7 minutos. É precioso esse modelo de oração. E você vai perceber que se você tinha falta de assunto para orar, agora vai faltar tempo. Você vai perceber que 7 minutos é muito pouco para você passar na presença de Deus. Depois nós vimos a importância do estudo da Bíblia. Na verdade, começamos a ver. Neste programa vamos continuar a falar sobre esse assunto, da importância do estudo da Palavra de Deus. A Bíblia dentro da minha mente vai afetar os meus processos mentais, meu raciocínio, minhas decisões, os meus pensamentos, que vão gerar sentimentos, que vão gerar ações. Tudo isso será afetado porque eu coloco a Palavra de Deus dentro da minha cabeça. Tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que eu toco, tudo que passa pelos meus sentidos e entra na minha mente, vai fazer parte dos meus processos mentais, vai afetar o meu pensamento, minhas decisões, meus sentimentos, minhas ações. Por isso eu preciso ser intencional ao escolher o que vai entrar na minha mente. Mas eu tenho um problema, eu não me agrado da Palavra de Deus, porque quando eu começo a estudar a Bíblia, ela começa a me empurrar para fora do meu estado de pecador, e ela quer me apontar o caminho do céu, o caminho do sacrifício, o caminho da cruz, o caminho da negação do eu. Isto não me agrada, por isso eu não tenho prazer na leitura da Palavra de Deus. Então aqui vai uma dica de algo que eu aprendi já há algum tempo. Antes de ler a Palavra de Deus, eu preciso orar a Deus, pedindo que Ele me dê prazer pela leitura. Um prazer que eu não tenho, um prazer que não é natural. Este livro não é um livro naturalmente interessante, é um livro espiritualmente interessante. Eu preciso do Espírito de Deus para ter interesse na leitura da Bíblia. Algumas pessoas dizem: mas eu não gosto de ler, eu não tenho prazer na leitura. Ele não gosta de ler nem outras coisas, quanto menos a Bíblia, que para o paladar natural humano não é um livro interessante, porque é um livro que vai me levar para perto de Deus. Por isso não é interessante. Eu não quero me aproximar de Deus. Eu quero permanecer no estado no qual nasci, pecador.
Então, aqui tem um negócio muito importante. Tudo aquilo que eu invisto, que eu insisto, eu passo a apreciar. Eu me lembro que eu não era dos melhores alunos, para ser eufemista, para usar de um eufemismo, eu diria que eu não era o melhor aluno da minha turma. E eu tinha um problema especialmente com matemática. Meu abraço aos professores de matemática. E um dia meu pai me disse: meu filho, você está tendo problemas aí nos seus estudos? Eu disse: pai, mas eu não gosto de matemática. E o meu pai virou para mim e disse: então goste. Eu disse: mas se eu não gosto, eu não gosto. E o meu pai disse: em certo modo você é responsável por aquilo que gosta. Você pode escolher os seus gostos. E o seu gosto pode surgir dependendo do investimento que você faz. Isto também é verdade no casamento. E ele disse para mim algo que eu não vou esquecer. Ele disse: estude matemática. Quanto mais você estudar, mais você vai gostar. Quanto menos você estudar, menos você vai gostar. E é por isso que Jesus diz que aquele que tem, mais lhe será dado, e o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O prazer pelas coisas de Deus, ele aumenta com o investimento que a gente faz. Quanto mais eu invisto, quanto mais eu busco a leitura da sua palavra e estudo a Bíblia, mais prazer eu vou ter, e Deus, Espírito Santo, vai refinando as minhas sensibilidades espirituais para que eu passe a ter prazer em algo que anteriormente eu não poderia ter prazer. Eu quero apresentar para você algumas ferramentas, uma ferramenta que eu uso para estudar a palavra de Deus. Depois da oração, eu costumo ir à presença de Deus e ler a Bíblia. A Bíblia só a Bíblia. Nenhum outro livro, só a Bíblia. E já disse a você que estou envolvido nesse projeto agora, Reavivados por Sua Palavra, que é o projeto da leitura de um capítulo da Bíblia por dia. Mas depois que eu termino a minha leitura da Bíblia, eu utilizo este folheto, esse livreto. Esta aqui é a versão para jovens, eu utilizo a versão para adultos. Este folheto chamado Lição da Escola Sabatina. Por que Escola Sabatina? Porque é uma escola que ocorre no sábado, por isso é sabatina. Você pode adquirir esses folhetos de estudo diário da Bíblia, esses livretos de estudo diário da Bíblia. Você pode fazer assinatura e participar do projeto Maná, que é cada dia, cada um estudando a palavra de Deus. Cada dia, cada um estudando a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Isso é um estudo dirigido. Primeiro eu leio a Bíblia, depois estudo isso junto com muitas pessoas. Você pode fazer a sua assinatura, inclusive da lição da Escola Sabatina em outros idiomas. Aqui eu tenho uma versão em inglês. Você pode ter a versão em inglês, espanhol e em português, várias versões em português, em cpb.com.br. Você pode fazer a sua assinatura nesse site e participar do Projeto Maná. Por falar em Maná, eu quero convidar você para nós irmos para o livro de Êxodo, no capítulo 16. Êxodo, capítulo 16, conta a história muito interessante do povo de Israel que ia saindo do Egito. E começaram a murmurar contra o Senhor, diz no verso 2, e disseram: quem dera, verso 3, tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a este deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então, diz o verso 4, olha que interessante, disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia. Escuta isso, é muito interessante, tem lições para nós aqui. Deus iria fazer chover pão, cair pão do céu, uma porção
para cada dia, e as famílias colheriam essa porção cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. E aí veja no verso 5, diz assim, Êxodo capítulo 16 nós estamos. Dar-se-á que ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então, escuta, todo dia eles colheriam uma porção para aquele dia, mas no 6º dia, qual é o 6º dia? Sexta-feira, um dia antes do sábado. Eles deveriam colher o dobro para não colher no sábado. Agora, interessante é a gente perceber que o povo de Israel havia estado escravo, eles haviam vivido como escravos no Egito por 400 anos. Eles haviam perdido muito daqueles hábitos, daquelas rotinas, daqueles valores familiares que Abraão lhes havia passado e havia sido transmitido isso de geração por geração. Eles, como escravos, eles já não sabiam mais muito bem como regrar a vida, como ordenar a vida. Um escravo não manda em si mesmo, um escravo recebe ordens e obedece, um escravo não tem autonomia. É muito importante você desenvolver a autonomia, ou seja, você ser lei para você mesmo, você determinar o que vai fazer. Mas esse povo havia perdido a autonomia. E aí você vê que no verso 14 de Êxodo diz assim, quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. E aí eles perguntaram, o que é isso? E aí Deus disse, isto é o pão, Moisés disse, porque o Senhor lhe havia dito, isto é o pão que o Senhor vos dá para alimento. E aí Deus disse para colher, e no verso 18 diz que eles deveriam colher cada um quanto podia comer, mas no verso 19, disse Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Por quê? Por que não deveriam deixar para a manhã seguinte? Porque sempre deveriam colher cada manhã a porção para aquele dia. Espera aí, que tem algo muito importante neste assunto, nesse tema que estamos estudando. Nós vamos ver logo depois do intervalo. A gente volta já. Que bom que nós estamos de volta para estudar a Palavra de Deus e nós estávamos estudando Êxodo capítulo 16, onde Deus manda o maná para prover alimento para o povo no deserto. Você está passando por um deserto na sua vida? Todos passam por um deserto na vida, vez ou outra. Mas a Palavra de Deus diz que Deus manda sustento para aqueles que estão passando por um deserto de provações, um deserto de problemas, um deserto de dificuldades. Mas o que a gente deve fazer para receber esse alimento, esse sustento de Deus durante esse período do deserto? Veja, a gente estava comentando já no primeiro bloco que os israelitas haviam acabado de sair do deserto. Aliás, haviam acabado de sair do Egito. Ali no Egito, eles haviam sido escravos. Um escravo perde completamente a sua liberdade. Um escravo perde a sua autonomia. Ele não é mais um ser autônomo, que é lei para si próprio, que se autodetermina. Um escravo precisa obedecer à determinação de outra pessoa. Então, um povo que por várias gerações permaneceu escravo, eles já não tinham muita concepção de formação de hábitos, de autodeterminação, de domínio próprio, desse tipo de coisas. E Deus os levou para o deserto para um processo educativo. Assim como um pai, uma mãe que ama o seu filho, que ama a sua filha, vai conduzindo esse filho, essa filha pela mão, simbolicamente, pela mão, vai conduzindo num processo educativo até que se torne um adulto autônomo, que saiba viver sozinho, que saiba viver por si só. O bom pai e a boa mãe é aquele que educa o filho para se tornar desnecessário. Ou seja, para que eu, pai, eu, mãe, me torne desnecessário. Agora, um pai e uma mãe que educa os filhos para a dependência, está vivendo de modo egoísta.
eu quero ser necessário na vida desse filho até quando ele já for adulto, eu quero que ele precise de mim. Isso é egoísmo. Eu preciso educar meus filhos para a independência, para a autonomia. Eu preciso ensinar o meu filho, a minha filha, na idade correta, a cortar a sua laranja, a usar a faca. Porque se o meu filho não sabe usar a faca, ele vai depender de alguém que usa a faca para ele o resto da vida? Ah, mas é perigoso. Sempre que você educa para a autonomia, para a liberdade, você corre riscos. Mas são os riscos inerentes ao crescimento, ao amadurecimento. Então você precisa ensinar os seus filhos a lidar com o fator de risco. Claro que você não pode abrir a porta da liberdade muito cedo, porque a criança não está preparada para esses riscos. Então, existe o outro lado de pais que liberam completamente porque isto também é confortável. Porque eu fico livre para tratar das minhas coisas, eu deixo o meu filho. E às vezes esses filhos não estão maduros o suficiente para enfrentar essa liberdade. E não sabem como lidar com a liberdade. E então vivem num ambiente de risco. Risco sexual, risco moral, risco espiritual, riscos físicos. Eu vejo crianças que se alimentam sozinhas. Sabe, uma criança precisa da supervisão do pai e da mãe para se alimentar, para se servir de comida. É o pai e a mãe que devem interferir no prato da criança. A criança não deve comer só o que gosta. A criança precisa aprender a comer aquilo que é saudável. E nem sempre o que é saudável é do meu paladar, assim como o estudo da palavra de Deus não é do meu gosto, mas eu preciso me alimentar da palavra de Deus, ainda que ela não seja do meu gosto, porque eu necessito. Então, os pais que são os mediadores nestas transações da vida. Alimentação, enfim, tantas outras coisas. Nós, os pais, somos os mediadores, mas devagarinho vamos colocando as rédeas nas mãos dos filhos para que eles aprendam a viver e a lidar com a liberdade com segurança, sem que a liberdade os sufoque e os derrube na vida. E agora está Deus levando o povo de Israel para o deserto, para os ensinar a viver. E no deserto não tinha comida, isso fazia parte do plano de Deus. E Deus diz então, eu vou dar o maná para vocês, o pão que cai do céu. Mas agora, voltando a Êxodo capítulo 16, o verso 29, o verso 20, diz, eles não deram ouvidos a Moisés, porque Moisés havia dito que eles deveriam colher a porção para cada dia apenas. Todos os dias deveriam colher, menos no sábado. Sexta-feira deveriam colher em dobro. Mas todos os dias deveriam colher, assim como eu preciso colher do pão que cai do céu, que é a palavra de Deus, que é Jesus. Jesus em João capítulo 6 diz, eu sou o pão que desceu do céu e dá vida aos homens. Então eu preciso ir a Jesus cada manhã. Ao estudar a palavra de Deus, eu estou indo a Jesus. Esta é a sua palavra. Ele diz, examinais as Escrituras porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, este livro testifica de Jesus. Se eu quero ir a Jesus, o pão que desceu do céu, eu preciso buscar a minha porção matinal todos os dias, na primeira hora do dia. Porque se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o que vai acontecer? Nós estamos estudando todos esses programas anteriores. Todas as outras coisas me serão acrescentadas. E é por isso que Moisés, inspirado por Deus, diz ao povo para não colher mais do que o necessário para cada dia, para que eles fossem buscar a cada dia. Mas havia um problema. O problema é que os israelitas eram como eu e como outras pessoas, que gostam de dormir. Eu gosto de dormir. A cama é uma coisa maravilhosa. E sabe que dormir não é pecado? Dormir faz bem para a saúde. Não dormir é maltratar o corpo, é intemperança. E a intemperança é pecado, porque eu vou prestar contas do uso que faço do meu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Então, eu preciso dormir.
E por o dormir não ser pecado e dormir ser necessário, algumas pessoas têm muita dificuldade para levantar. Eu me lembro das minhas lutas terríveis no final da minha adolescência, quando eu comecei a buscar estabelecer na minha vida, com desespero, eu via que isso era uma luta de vida ou morte, buscar estabelecer o hábito de estudar a palavra de Deus no começo do dia, em primeiro lugar. A luta com o sono, a luta para sair da cama. Depois eu descobri que eu precisava deitar mais cedo. Mas o povo de Israel, apesar de Moisés ter dito para não colher em dobro, alguns passaram a colher em dobro. Por quê? Porque queriam ficar na cama, queriam ficar na tenda, queriam ficar dormindo. Mas depois que o sol nascia, veja, depois que o sol aparecia, o maná derretia. E aquele maná que era guardado para o dia seguinte dava bichos e cheirava mal, diz o verso 19. E o verso 21 diz, colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. É o que a gente já havia dito agora há pouco. O que Deus queria ensinar ao povo de Israel com esta experiência? Deus queria ajudar este povo iletrado, este povo sem regras, desregrado, vivia uma vida desregrada, esse povo que não havia aprendido a autonomia, esse povo que havia aprendido apenas a obedecer aos outros e não eram regra para si mesmos. Deus queria ensinar, Deus queria que eles aprendessem, que eles entendessem que é muito importante desenvolver hábitos corretos, desenvolver rotinas corretas de vida. E tem um ditado popular que diz que Deus ajuda quem cedo madruga. Claro, isso não está na Bíblia, é um ditado popular. Mas ele tem um grande fundo de verdade, porque a palavra de Deus diz que eu preciso buscar ao Senhor em primeiro lugar, Mateus 6,33. E se eu buscar ao Senhor em primeiro lugar, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Então Deus tomou aquele povo que era escravo, que saiu do Egito, e agora o levou para o deserto, e com comida e através da comida, Deus ensinou esse povo a desenvolver hábitos de regularidade, rotinas, regras de vida, horário para deitar, horário para acordar. Você pode ficar na cama, Deus estava dizendo para eles, você pode ficar na cama, mas se você ficar na cama, vai ficar sem alimento. Eu posso ficar na cama, eu posso acordar mais tarde, mas o meu horário de trabalho não muda. Eu preciso sair de casa para trabalhar. Se eu ficar um pouco mais na cama, eu não terei o alimento. Eu vou perder o alimento. Era esta verdade que Deus estava querendo ensinar ao povo de Israel. E Deus estava ensinando com comida. Assim como é com comida que os pais podem ensinar as crianças desde pequenas a formar hábitos, desenvolver rotinas, comer na hora certa e fora de hora sem comer, fora de hora sem comer, comer na hora certa. Assim, com a ajuda de Deus, a gente desenvolve domínio próprio. Domínio próprio é fundamental para o desenvolvimento de hábitos. Filho, filha de Deus, o Senhor está nos chamando para desenvolvermos uma vida regrada, uma vida com hábitos que são formados à luz da palavra de Deus. Hábitos cujo foco central seja a busca por Deus. Tudo na minha vida deve girar em torno da busca de Deus. E essa busca deve acontecer na primeira hora do dia, logo que eu acordo. E a promessa de Deus para mim e para você é que se eu e você buscarmos ao Senhor e a sua justiça, e o seu reino e a sua justiça, em primeiro lugar, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Deus abençoe você. A gente se vê no próximo programa.